Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Leve, o podcast oficial da Clínica Fique Leve, onde a gente traz informação baseada em ciência, mas de forma descomplicada. Hoje eu tô aqui com a minha parceira, Juliana Leite, que é a nossa parceiraça de tratamento não invasivo para controle de gordura localizada e lipedema. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, é um prazer. Muito bom te ter aqui. A gente só é amiga há uns, o quê? 20 anos? Por aí. 20 anos. Estamos ficando velha, bafa. Vamos voltar pro assunto original. A gente começa a perder as contas. Né? A gente perde as contas é porque tá ficando velha. Mas hoje eu queria trazer uma curiosidade. Porque muitos pacientes me falam assim: ah, doutora, agora tudo é lipedema. Por que lipedema ficou na crista da onda? Tu sabe, Ju? Quer saber? Eu tô curiosa, me conta. Você sabia que lipedema foi descrito em 1946? Tô sabendo. Primeira vez que alguém era a pessoa com dois corpos, né? Era o nome, o título super adequado do artigo. Era isso, a pessoa que convive com dois tipos de corpos diferentes ao mesmo tempo. Isso ficou esquecido, guardado na gaveta por anos e anos. E aí voltou a ser falado nos últimos 5, 10 anos e tem um bom motivo para isso. O advento das cirurgias bariátricas, que trouxe, de fato, perdas de peso significativas, mostrou que existia um emagrecimento desproporcional de algumas pessoas submetidas à cirurgia bariátrica. Então, as pessoas perdiam peso, alcançavam o objetivo de redução lá do excesso de peso, mas nem todo mundo perdia peso de uma forma uniforme. Isso a gente vê no tratamento clínico. Sim. Mas a ideia geral era que o quê? A gente não mantinha o tratamento clínico por tempo suficiente para dar tempo de perder peso em tudo, né? E aí começava a reganhar, por isso que não emagrecia igualzinho. Infelizmente. E aí na bariátrica viram que não, que mesmo pessoas com excelente resposta, com excelente adesão, com atividade física, tinham respostas desproporcionais em membros superiores versus membros inferiores. E isso era exclusivo de mulheres. Aí começaram a entrar nesse mérito de novo, por que raios que algumas pessoas não perdiam peso. E nessas cirurgias reparadoras dessas pessoas que perdiam muito peso, mas continuavam com muita gordura na perna, viram que a gordura que saía da lipoaspiração e do ajuste lá do excesso de pele era esquisita. Era uma gordura diferente, cheia de fibroblasto, cheia de processo inflamatório, né? E aí foi daí que ressuscitou-se o estudo, o tema, o interesse pelo lipedema. Sensacional. Legal, né? Porque aí a gente tem uma prova cabal de que a gordura ela é diferente. Não é opinião, não é mimimi, né? Que o pessoal gosta de falar. É muito impactante, né? Olhar. Essa característica de gordura. Inclusive, eu recomendo para todos que tenham lipedema, que tenham sangue frio, né? Pra ver. Não, mas tem uma imagem que dá pra ver mesmo sem gostar, que a gente... Vou botar aqui, né? Vou pedir pra edição colocar aqui pra mostrar. Que a gordura, ela é pra ser amarelinha e fofa, nojenta, mas fofa. E a gordura do lipedema, ela é de fato, parece que aconteceu uma guerra nodular, ali né? dentro. Um nódulo, parece São nódulos, uma exatamente. pedra dentro, É a gordura envolvida por fibrose, né? Então a gente faz várias áreas ali de inflamação e ficam ilhazinhas de tecido adiposo no meio que formam os nódulos e as áreas de fibrose formam as retrações. E exatamente por isso que a área acometida com lipedema, ela é tão mais irregular e com aspecto de celulite. Então, às vezes as pessoas falam assim, isso é só celulite. Mas não, é uma celulite diferente, é uma celulite mais profunda, é uma celulite mais doída, né? É de fato diferente da gordura localizada, simples, digamos assim, né? E é muito interessante isso, porque quando a pessoa busca um tratamento de emagrecimento, ela vai perceber que essa gordura realmente não vai responder à dieta e exercício como o restante do corpo. É lógico que tem processo inflamatório que fica ali controlado, a melhora de vários sintomas por conta do entorno, né? Que a gente melhora tudo. Mas aquela própria gordura ali, aquele nódulo de gordura, aquela célula, ela não vai diminuir porque a pessoa tá naquele processo todo, né? Isso exige mais paciência, mais confiança no processo, e daí a importância dela estar muito bem acompanhada por uma equipe multidisciplinar, né?
e seguir nesse processo pelo bem-estar dela, né? E aí, tanto no tratamento médico, nutricional, quanto com a drenagem, né, que é o nosso tema aqui, a pessoa não vai ver diferença naquele aspecto celulítico. Em um curto período de tempo. Ou com uma intervenção só, né? É, A gente vai precisando colocar várias intervenções juntas para melhorar o aspecto. A gente consegue, sim, frear a evolução. Isso isso, é sim. evidente desde o início, né? Totalmente. Até porque aí a gente tá já pensando muito mais profundo, né? Melhorando a questão hormonal da pessoa, né? Não é só atuando ali localmente. Então é metabólico, né? Fisiológico que a gente E aí está entender isso é muito importante, atuando. porque para a gente lidar com a frustração. Por muito tempo, nesse gap aí entre 1940 alguma coisa, quando foi descrito, e até os anos 2015, 20, quando voltou a ser estudado, a recomendação principal para quem tinha lipedema era não variar peso. Então, existia inclusive uma recomendação formal de não entrar em dieta. Olha como olha ai, que interessante. E por quê? Faz sentido a coisa. É. Porque eu entrava em dieta restritiva, querendo perder aquele peso, perdia peso, mas principalmente na área não acometida. E quando eu desistia do processo, voltava para o estilo de vida habitual, se eu não mudasse de verdade o mindset, a primeira área que ganha peso é a área cometida pelo lipedema. Então, ela é a última área a perder e a primeira a ganhar. Então, a oscilação de peso, a sanfona, ela gera cada vez mais desproporção. Isso é muito, muito interessante, porque as pessoas não sabem que aquela gordura ali, ela vira uma produtora de gordura. E Não é chamadora de mais gordura. Exato, por isso que isso acontece, né? E é legal que a gente consegue conscientizar os nossos pacientes, né, de que esse processo, ele é pra vida, né? Então não faça algo que você não vai conseguir manter na semana que vem. Não vai conseguir Pensa sustentar. assim, o que você consegue levar pra sua vida toda? Quando a gente vai tratar gordura localizada, quando a gente vai tratar lipedema, quando a gente vai tratar queixas, né, dos nossos pacientes, a gente sempre fala isso. O que você consegue começar hoje que você não vai abandonar? Então, às vezes, é um passo mínimo que já vai fazer muita diferença, mas que a pessoa vai levar pra vida dela. Porque se alimentar bem é pra vida e exercício Dormir é pra bem é pra vida. tomar água é pra vida, tudo é pra vida toda, até o fim, né? O que dá pra ser feito por toda a sua vida. E por isso que aqui na clínica a gente fala muito, não é de emagrecimento, né? É de construir a sua nova versão. Se você chega pra mim hoje com 130 quilos, por exemplo, hoje quem você é pesa 130 quilos. Não adianta eu te pegar dos 130 e te colocar nos 80. Por qualquer método que seja. Caneta, bariátrica, balão, o que você quiser. Se eu não transformar a pessoa que vai pesar 80 em uma pessoa que pesa 80 quilos. Parece que isso é automático, mas não é. Então, quando a gente tá em um certo peso, patamar de peso, não é só o que a gente come que trouxe a gente para cá. O que a gente come impacta, mas por que a gente come, como a gente come, com quem a gente come, como a gente dorme, quanto a gente bebe de água, como estão os nossos relacionamentos, o que a gente acredita, quais são nossos desejos, quais são nossos medos. É muita coisa que corroborou para a gente chegar naquele resultado. E ao contrário do que muitas pessoas falam, a pessoa ela não tem obesidade porque come muito. E aí é só comer menos, eu deixo de ter obesidade. Não. Ela come muito porque tem obesidade. Então eu tenho uma predisposição, um arcabouço genético que permite a superalimentação. O primeiro ponto é esse. Ninguém é obeso ou tem obesidade sem a predisposição genética. Esses são os magros de ruim, a galera naturalmente magra, que não faz nada e tá magro. Genética deles, eles não sobreviveriam na época das cavernas. Nós sobreviveríamos, né? Quem tem obesidade sobreviveria na época que a comida falhava. O problema é que a gente não tem lidado muito mais com tanta escassez de comida assim, então fica muito fácil passar do limite de caloria, né? E então não é uma coisa comportamental gerando uma doença, é uma doença
que impacta nos comportamentos. Quando a gente entende essa complexidade, aqui eu não estou falando de 1, 2 quilos acima, né? Eu estou falando de obesidade mesmo, de verdade. Então, quando a gente entende esse processo, a gente já entende que precisa de muito mais do que mexer só na alimentação e na atividade física. O primeiro passo é esse. E que nada que a gente faça vai gerar resultado para sempre se eu deixar de fazer. Então, eu preciso começar e continuar fazendo. Então, uma alegoria que eu uso com os pacientes é o seguinte: você vai entrar numa maratona que não tem linha de chegada. O que você precisa para continuar correndo? Tem que ter um ritmo confortável. É isso aí. Não adianta chegar, vou fazer tudo. Cara, não sustenta. Não sustenta, foi o que você falou, a gente não consegue sustentar. Mas o eu não sustentar hoje não quer dizer que eu não vou conseguir sustentar nunca. Quer dizer que eu tenho que ir me aproximando daquela versão. Vez, né? Exatamente. Então a gente tem que ter empatia com a gente mesmo, com nós mesmos e nós com os pacientes, e entender por onde a gente pode começar. E o paciente que tem lipedema, frequentemente, a dor nas pernas, o peso nas pernas, o cansaço nas pernas é um limitante para todo o resto de mudança de estilo de vida. Parar. Atrapalha o sono, atrapalha a atividade física, atrapalha relacionamento, né? Então, você começar a trazer alívio para essa queixa, libera ele para conseguir melhores resultados nos outros setores também. Totalmente. Então, tem vários pacientes que, às vezes, o que eu escolho começar com o paciente, quando a queixa é muito importante, é exatamente com a drenagem. Que é um momento de autocuidado, um momento de desaceleração, um momento de alívio de sintomas. Se ela ficar 2 dias sem dor, cara, são 2 dias sem dor. Eu amo que muitas pessoas, quando pensam em começar uma mudança, né, de hábitos, uma mudança, um emagrecimento, buscam pela massagem primeiro, pela drenagem. E a partir dali, daquele ambiente até, a gente consegue ir levando aquela pessoa a buscar depois, agora eu vou beber mais água, então, para melhorar isso aqui. Nossa, agora, Ju, eu tô me alimentando melhor. Ai, Ju, agora eu comecei uma atividade física, encontrei aqui um negócio que eu gosto. Isso é muito legal. Eu sempre enxerguei isso, né, dentro dessa área. Eu comecei só fazendo drenagem, né, dentro do que eu trabalho hoje, eu comecei pela drenagem, eu só fazia isso. Hoje a gente atende tratamento de gordura localizada, flacidez, lipedema, mas a gente começou só pela drenagem. Então eu enxergava isso. Inclusive, a frase que a gente tem, que é essa pedra que representa isso, é fazer você se priorizar e ganhar mais saúde e vitalidade. É o nosso ideal ali, né? E a gente enxerga isso, cada pessoa que chega lá, os nossos colaboradores começam a querer mais saúde, mais vitalidade. Não teve uma pessoa que começou a trabalhar comigo que não buscou se alimentar melhor, se exercitar. E ninguém fala nada, é só o ambiente. Né? Então, buscar, assim, por uma primeira ajuda nesse sentido, com a massagem que seja, onde você só vai deitar, relaxar e alguém vai fazer por você, é um primeiro passo excelente. É porque você abre mão do controle, né? Muitas vezes a obesidade, ela tem muita relação com a necessidade de controle, né? Com você não conseguir controlar tudo, e isso te gera ansiedade, a ansiedade te leva a comer, e aí toda a cascata que a gente já sabe. Se deixar ser cuidado E aí a gente tem várias camadas disso, né? Porque a dor crônica, seja ela qual for, mas inclusive a dor do lipedema, ela aumenta apetite por doce, sabia? Especificamente por doce. Caramba. Por mecanismos neuroquímicos lá no nosso cérebro, se é uma pessoa que tem dor recorrente, ela tende a buscar mais carboidrato simples e doce ao longo do dia. Outra coisa que faz algo parecido é privação de sono noturno. Privação de sono noturno faz a gente buscar mais doce também. É o craving por carboidrato, né? E aí as fontes mais fáceis de carboidrato em geral são doces. Então, mas é a busca pelo carboidrato. Depressão de água aumenta a fome. O cérebro, a única coisa que a gente não consegue sobreviver sem, por mais do que 48 horas, é água. O resto todo, o corpo vai dando um jeitinho. Água, 48 horas é o deadline, né? Acabou. Então, é a prioridade 1, conseguir água. Então, se o nosso cérebro não está conseguindo que a gente beba água com a sede,
a gente desaprende sede muitas vezes, ele começa a buscar que a gente ingira água comendo. Então vem uma vontade louca de comer alguma coisa. Ou alguma coisa que vai te dar sede, você vai beber água junto. Ou alguma coisa que tenha água. E aí, às vezes, esse mecanismo vai sendo distorcido com o passar do tempo e vira só comer alguma coisa. Deixa de ter o Vira final. hábito, né? Vira hábito, exatamente. Então, é mais um motivo de impulsividade, daquela vontade doida de pegar e pedir um iFood de uma coisa específica. Às vezes é falta de água. Então, as coisas básicas do dia, né? O sono, ou a dor, o bem-estar, a água, elas podem estar impactando na sua forma de comer. E aí vira um ciclo vicioso. Porque quanto mais você ganha peso, mais dor você tem. Pior é o seu sono, se você está mais pesado, você ronca mais. E aí, cada vez isso te leva mais pro fundo dessas complicações metabólicas. Mas a mesma coisa acontece ao contrário. Se eu começo a puxar, é como se fosse uma corrente de elos. Se eu consigo puxar o autocuidado para fazer uma drenagem, por exemplo, ou começar a bater meta de água, beber X de água, ou começar a dormir melhor, ou alguma coisa que eu começo a conseguir mudar, também tende a puxar os outros hábitos. Então é uma cadeia. E isso vem acompanhado com algo muito, muito importante, que é o acompanhamento profissional, né? Sem dúvida, a gente vai Você estimulando. tá ali junto com alguém, entendeu? Você não tá sozinho mais. Uhum. E você não tem mais que tomar as decisões sozinho, né? Ainda mais nessa era que a gente vive de excesso de informação, com baixa curadoria, né? Então, todo mundo abre a câmera e fala o que quer. Então, você fica perdido às vezes, né? Eu fico imaginando um paciente que não tem, né, conhecimento. A gente que tem conhecimento técnico, às vezes abre e já fica, será? Aí tu vai lá e vai pesquisar se esse negócio faz sentido, né? Porque a gente está vivendo duas coisas. Uma velocidade de criação de informação muito grande. Então, o conhecimento ele está se multiplicando numa velocidade nunca antes vista. Então, às vezes, realmente tem novidade que você não sabe, porque acabou de sair, mas já está sendo divulgada, né? E a informação virou commodity. Então, qualquer pessoa consegue ter voz, consegue falar. E quanto menos preparada essa pessoa, mais carta branca ela tem para falar o que ela quiser, né? Então, se essa pessoa não é nada, ela pode falar o que ela quiser, gente. E tem muito caso também da pessoa que passou por um tratamento, deu certo pra ela e ela já Nossa, isso é... conta o relato dela como se fosse servir pra todo mundo. Isso. Infelizmente, infelizmente, eu acho, né? Os seres humanos, eles são muito diferentes, são iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? Eu acho que lá dos nossos 2.000 pacientes da clínica, eu não tenho 2 com tratamento exatamente igual. Não tem. É isso. Não tem, as pessoas são diferentes, as respostas são diferentes. A gente precisa de individualização para que a gente possa gerar resultados de verdade. Com certeza. E eu acho que cada vez mais é esse o caminho que a medicina, que os tratamentos de saúde estão tomando, né? Essa individualização, a gente olhar a pessoa e o que ela precisa de cuidado, né? Eu não estou falando de fórmula, de vitamina, nada disso, eu estou falando de cuidado mesmo. Aqui que naquela pessoa... as palavras que eu disser vão ser mais eficientes, o jeito que eu relacionar vai trazer mais resultado ou menos resultado, né? É criar relacionamento mesmo, né? E não dá para fazer isso num ponto só, né? De uma vez, em um encontro. Sim. A gente precisa de tratamento de longo prazo, né? E você vê nesses pacientes que começam muito inflamados com lipedema, mas que aderem à drenagem e aí vão aderindo à melhora do estilo de vida. Você consegue perceber durante a drenagem essa adesão, assim? Tem mudança visual? O paciente consegue ver? Conta pro pessoal. Completamente. A drenagem, a gente já vê resultado na hora, né? Então, a gente tá tocando ali, a gente sente que tem um volume. E conforme a gente vai drenando aquele volume, ele realmente diminui, o aspecto melhora e a paciente consegue sentir a leveza da perna, né? Em comparação, inclusive, entre uma perna e outra. Eu Então, a diminuo gente já- 500 gramas pós-drenagem, né? Eu já Você fiz já o pesou, teste. é verdade. Eu diminuo 500 gramas Aham. pós-drenagem. É surreal, assim. Sim, é bem legal isso mesmo, né? E mesmo se a pessoa não for à banheira, é uma mágica, né? É uma mágica, é uma né? mágica inexplicável, assim. Você pode não ir na banheira, mas você vai
vai ficar Fica mais mais leve. leve, é. Então a perna já sente diferença entre uma e outra ali, né? E, inclusive, isso é algo que a gente explica, né? Quando a paciente pergunta pra gente, como que eu sei que eu fui bem drenada, Como é que tá? Nem sempre você vai sentir que o inchaço melhorou completamente no momento. Mas, como a drenagem é progressiva, você precisa sentir que no dia seguinte você vai estar um pouquinho melhor. No outro dia, depende de pessoa para pessoa, você pode até voltar a inchar, dependendo de como tá seu sono, dependendo de como tá tua rotina, né? Porque não é só a massagem, é todo o resto. Mas um indicativo é esse, você precisa desinchar. Não adianta você chegar num dia, numa drenagem, né? Desinchar e no dia seguinte tá inchado de novo. Aí você já começa a perceber que alguma coisa ali não... Ou a sua rotina não tá tava muito ruim, ou tá a muito drenagem não ruim, ajudou, né? Ou realmente a drenagem ali não foi tão eficaz. Nunca é o aspecto. Então, antigamente a gente via muito mais que hoje, mas tinha muito esse hábito de tirar foto antes e depois de drenagem, né? Que é muito legal, a gente realmente vê essa diferença ali na hora, mas não é isso que diz se a pessoa foi drenada ou não. Porque drenagem principalmente é saúde, né? Então, qual que é o primeiro sinal de que você foi bem drenada? O bem-estar. O bem-estar precisa existir. Você não pode sair da drenagem com dor, incomodada. Nossa, não foi um momento legal pra mim. Não consegui relaxar. A drenagem tem que ser leve, relaxante. E você tem que sair se sentindo bem. Então, esse é o primeiro ponto ali. Fiz uma boa drenagem, é porque eu vou estar me sentindo bem. E depois o desinchar, né? Dependendo de como a pessoa esteja, ela não vai desinchar tudo ali na primeira sessão, mas na próxima ela já vai chegar melhor, e na outra melhor ainda, e por aí vai. E aí tem que ajudar também, né? Não dá pra querer desinchar e não beber água, né? Mas é isso, é o ambiente que vai... E as pessoas às vezes falam, mas como assim eu tô inchada porque eu não tô bebendo água? Não era pra ser ao contrário? Isso eu adoro explicar. Sim, Eu adoro explicar pros tem muito pacientes isso, também, né? Porque, não, se eu beber mais água, aí que eu vou inchar mais. Eu falei, não, amor, não vai, É né? como se você diluísse aquelas toxinas ali, né? Porque o sistema linfático, ele serve justamente para limpar o nosso corpo, né? Como se ele passasse por vários lugares recolhendo lixinho. É um varredor ali. de rua ali, né? Tá recolhendo o lixinho que tá ali circulando no nosso corpo, né? E aí, se você dá mais água, mais diluído esse líquido vai ser, menos viscoso, mais facilidade ele tem para retornar para dentro do vaso. Porque o edema, né, a retenção de líquido é porque esse líquido ele tá preso entre um tecido e outro, entre o músculo e a gordura, entre a gordura... Tá no limbo. Tá ali fora do vaso. Na drenagem a gente bota de volta pra dentro do vaso, mas aí precisa ter água, né? E precisa ter água por dois motivos, né? Eu gosto de falar isso pros pacientes também, que o xixi, ele tem uma concentração máxima. O nosso rim, ele não é capaz de colocar toda a sujeira que a gente produz em 5 ml de água e liberar pelo xixi. Não dá. Tem uma concentração máxima. Então, eu preciso de um volume mínimo de água por quantidade de coisas que eu tenho que jogar fora, né? Então, se eu não bebo água, o que o corpo faz? Ele concentra ao máximo aquele xixi, se livra do que é indispensável de se livrar, e o que sobra, ele varre para baixo do tapete para esperar ter água para lavar. Então, esse baixo do tapete acaba onde? No subcutâneo, no interstício, entre as coisas. Vai ficando ali mais acumulado do que a gente gostaria. Só que esse lixo, esse resíduo metabólico, ele tem efeito osmótico. Então, ele puxa a água para lá. E aí, o que acontece? Mais um ciclo vicioso. Sobra menos água para o xixi, mais concentrado, mais resíduo, e aí isso vai se perpetuando, né? E em quem tem lipedema, isso é ainda pior, porque a presença desse resíduo na área do lipedema puxa a célula inflamatória, piora a inflamação, piora o combate, piora a fibrose, dor, hematoma e aumenta a quantidade de coisa que eu precisaria jogar fora e eu não tenho água para jogar fora. Então vai virando um grande lixão ali, né, coitado? O sistema linfático não tem nem o que fazer. Então, o passo 1
para mudança de estilo de vida, na minha opinião, é botar água na rotina. Então tem gente que fala assim, mas eu odeio água. Cara, não dá pra odiar água, né? Vamos fazer uma força, botar água de alguma forma. Hábito. É hábito, exatamente. E aí uma dúvida que falam muito é assim, mas água com gás serve? Serve, tá? Água com gás é água com gás. É água. Tá valendo. Só beber. E não tem dose máxima. Tem, mas são 20 litros, né? Ninguém bate 20 litros. Dá pra beber água sem medo de intoxicar com água, sabe? Isso daí é desculpa. É desculpa. Ah, se eu beber demais, também não é bom. É bom. A água é uma das poucas coisas do universo que dá pra beber até cansar, né? E você consegue perceber na hora da drenagem aquela pessoa que tá bem hidratada da pessoa que não bebe água? Principalmente pela pele. Que aí já é outro podcast que a gente É tem que outra, fazer é sobre outro pele, episódio. colágeno. Aham. Mas também a gente sente diferença, assim, porque tem aquele edema que é difícil de drenar, que eu falo assim, né? Uhum. Difícil de Mais drenar duro, porque né? tá mais rígido ali. Então a gente precisa primeiro amolecer tudo aquilo, que a gente consegue manualmente também. Mas é esse caso que a pessoa não vai sair dali 100% drenada. E aí vai depender do bom sono, da água que ela vai tomar, do que ela vai ingerir de alimento, pro corpo terminar de fazer o trabalho dele. Exatamente. E esse edema duro, ele é muito comum nesse cenário da baixa ingestão de água, principalmente quando está associado à alta ingestão. Ou alimentar, por, enfim, uma dieta ainda não ajustada, uma alimentação ainda não ajustada, ou proteica. Então, às vezes a gente está no cenário também de, não, agora eu virei fit, tô tomando creatina, whey, comendo 10 peitos de frango por dia, 200 ovos, tô treinando, mas tô inchada. Por que será, né? Porque esqueceu da água que precisa para diluir esse trem todo. Então, a água, ela precisa estar acompanhando essa mudança de estilo de vida e aumentando para ajudar nessa lavagem. Porque senão a gente tem que ficar passando pano em vez de jogar um baldão e lavar de verdade esse sistema. E aí, a queixa principal das pessoas é que vai ter que fazer xixi, né? Ah, é. Mas Verdade. tem, gente. Não tem jeito, não. Com o tempo, Veio assim no para sistema. de incomodar. Veio assim no sistema. Nos primeiros dias é pior, de fato, né? Assim que se você é uma pessoa que nunca bebe água, né? Que trabalha na falta d'água e passa a beber, os primeiros 4, 5 dias, de fato, é uma micção muito aumentada, porque o corpo tá aproveitando e tirando essas toxinas aí dessas regiões. Mas depois isso estabiliza, o corpo volta a ter ali os horários mais ou menos programados de fazer xixi, né? Não fica essa xixizância a vida inteira, não. Então, mas é importante, porque às vezes a gente se preocupa com isso, fala, mas é que eu não posso parar de trabalhar pra fazer xixi. Que isso? Gente, Peraí, tem que coisa poder, errada, tem alguma coisa certa. errada, né? Uhum. Não dá pra você não poder fazer xixi, gente. Xixi faz parte da vida. Sim. Pausar, né? Pausar um pouco. É importante por tantas coisas, né? É tempo sentado, interromper tempo sentado, levantar e dar uma voltinha. Que, inclusive, é outra coisa que a gente recomenda, principalmente para quem tem lipedema, mas para qualquer pessoa. Se você ficar tempo demais sentado ou tempo demais em pé, não é saudável para o teu corpo, porque o corpo foi feito para se movimentar. E esse movimento é importante para que os líquidos fluam. Então, aproveita aí a água para levantar, pegar a água. Fazer xixi. Fala, assim, aquela pausa. Várias vezes. Levanta, bebe água, faz xixi, pega um café se for o caso e senta de novo. Se permita essa pausa. Né? Ninguém vai morrer. 2 minutos. Esse circuito aí, 2 minutinhos, tu zera o circuito. Foi muito bom. Gostei demais desse episódio, hein? Ficou um cadinho maior, eu acho, mas eu gostei. Maravilhoso. Né? Se vocês gostaram, deixa aqui o comentário, curte, manda pra aquela colega que tá sempre achando que não dá tempo de fazer xixi. E que não dá tempo de fazer drenagem. E que não dá tempo de beber água. E que não dá tempo de dormir, né? Porque são só... Tem 2 coisas fundamentais na vida. Dormir e beber água. E fazer xixi. Aí fazer xixi vira consequência, né? Mas, frequentemente, a gente não tem tempo exatamente para as únicas 2 coisas sem as quais o nosso corpo não funciona. Dormir e beber água. Por quê? Porque a gente não tá se priorizando, tá botando coisa na frente que não devia estar na frente, não é verdade? Que não vai fazer diferença. É verdade. Então, olha, já segue o nosso canal, manda pra aquela amiga que tá sempre fugindo da água e do banheiro. Agenda sua drenagem e deixa a gente cuidar de você.